vai escrever a carta à igreja de Filipos, ele está em Roma, e Paulo está sob uma prisão domiciliar. Ele está sob uma prisão dentro de uma casa, e lá ele vai fundar a igreja de Filipenses durante a sua segunda viagem missionária. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 16. Então Paulo está preso, o histórico é esse, começa assim. Ele está preso em Roma, em uma prisão domiciliar, e é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então vamos abrir lá em Atos, capítulo 16, do versículo 11 até o versículo de número 40. Vamos ler a Bíblia hoje, amém? Todos acharam? Atos, capítulo 16, do 11 até o 40. Irmão Whindersson, vem João e depois Atos dos Apóstolos. Bem? Então, 16, a partir do verso 11, diz assim: E navegando de Troa, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Nós não vamos ler até o versículo 40, até para não tomar tempo, mas você vai ver que Paulo está pregando a palavra na beira do rio para algumas mulheres, e essa mulher chamada Lídia, que já servia a Deus, ela guardou a palavra de Paulo no seu coração, chamou Paulo para dentro da sua casa, foi batizada por Paulo, e depois todos os da casa chamaram Paulo para pregar a palavra, e com certeza todos daquela casa receberam o Senhor como único e suficiente Salvador. Então Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo está pregando, e sempre aonde você estiver pregando, vai ter alguém com o coração aberto, contrito e quebrantado, que vai receber aquela palavra e vai começar a obedecer aquela palavra. Então o que acontece? A cidade de Filipe é a principal da Macedônia. Diga comigo, a cidade de Filipe é a principal da Macedônia. E Paulo, antes dessa cidade de Filipe, Paulo ele estava também em Tessalônica e em Coríntios. Mas você vai perceber que só os filipenses é que sustentaram o ministério de Paulo. Paulo recebe algumas ajudas, mas não dos irmãos de Tessalônica e nem dos irmãos de Corinto, embora Paulo estivesse como pastor nessas igrejas. Mas quem vai ajudar Paulo no sustento é a igreja de Filipos, amém? É a igreja de Filipos. Então os cristãos filipenses, eles eram parte da principal cidade da Macedônia, e eles sustentavam o ministério de Paulo, mas de maneira realmente financeira, em espécie. E você vai ver que Paulo, antes de estar em Filipos, ele também esteve em Tessalônica e em Corinto. Mas em Filipenses, Paulo ele vai escrever essa carta com o propósito de agradecer
à igreja de Filipos por todo o cuidado que eles tinham com Paulo. Amém? Então, se você não sabia disso, a igreja de Filipos é uma igreja que foi generosa com Paulo, sustentou Paulo, mesmo no tempo que ele estava bem e no tempo também que ele estava preso. Aonde que a gente vai ver isso? Vamos lá, Filipenses, capítulo de número 4. Vamos lá na sua Bíblia, em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 15 e 16. Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Todos acharam? E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste, por necessário, a Tessalônica. Então Paulo ele vem agradecer os irmãos de Filipos por ajudarem ele já pela segunda vez, a segunda viagem missionária de Paulo, e mais uma vez ele está recebendo a ajuda financeira dessa igreja, dessa cidade. Então o que acontece? Ao saberem que Paulo estava preso, Paulo está preso, né? Então eles vão enviar um obreiro, e o nome desse obreiro é Epafrodito. Epafrodito ele vai sair de Filipe e ele vai até Roma e ele vai levar ali para Paulo uma oferta para que Paulo possa se sustentar na cadeia domiciliar. Mas essa oferta que Epafrodito traz tirou Paulo de ficar em uma cadeia comum, tirou Paulo de ficar em uma prisão comum. Então eles alugam uma casa, e aí com esse dinheiro que Epafrodito manda para Paulo, Paulo consegue ficar preso, mas ficar preso de maneira domiciliar. Por que Paulo está preso? Alguém pode me dizer? Paulo está preso porque ele está pregando a palavra, e ele está sendo perseguido por pregar a palavra. Então Epafrodito, que é um obreiro da igreja de Filipe, levantado por Paulo, vai até Roma para entregar uma oferta para sustentar Paulo, porque preso Paulo não pode fazer tenda. Paulo fazia tenda, mas preso ele não pode fazer. Então ele tem agora o cuidado da igreja de Filipe. Mas esse Epafrodito, quando ele chega até Roma, ele fica meio doente, ele vai quase morrer, e ele fica por um tempo ali passando muito mal. E quando ele se restabelece da saúde, quando ele se restabelece da saúde, Paulo vai escrever a carta para a igreja de Filipos, agradecendo o cuidado da igreja de Filipos. E Paulo vai entregar na mão de Epafrodito essa carta, e essa carta vai chegar até a igreja de Filipos. Então o que Paulo vai dizer aqui? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 17 do capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer como forma de agradecimento. Todo mundo está aí com o Filipenses aberto? Capítulo 4, Wilson também. Versículo 17. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, lembra o obreiro que eu disse? Da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Agora Paulo vai lançar uma palavra de bênção para a igreja de Filipos. E ele vai dizer assim: olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Então até agora você sabe o contexto histórico daquilo que nós lemos. Paulo, ele vai dizer que para ele morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso é a pauta da carta. Mas a principal finalidade da carta é que ele está mandando agradecimento à
a igreja de Filipe, através do seu obreiro Epafrodito. Ano que foi escrito essa carta, para quem quiser anotar, 61 depois de Cristo. Então Cristo morre, né, ressuscita, e aí é o ano 0, né? Fazem 2024 anos que Cristo morreu e ressuscitou, mas aqui estava no ano 61 depois de Cristo, amém? Então Paulo vai escrever no ano 61 depois de Cristo. Quem é o autor? Com certeza é Paulo. Qual que é o propósito? Guarde isso daí, vamos repetir todos juntos. O propósito da carta de Filipenses: primeiro, agradecer, você pode repetir comigo? Agradecer aos cristãos filipenses pela ajuda financeira. Segunda coisa que tinha lá na igreja de Filipos: tratar de problemas em Filipe, em especial a rivalidade entre duas irmãs que tinham lá. Uma chamava Evódia e a outra Sintique. E a terceira coisa que Paulo está fazendo lá, diga assim comigo: refutar os ensinamentos dos judaizantes e de alguns que estavam partindo para o extremo oposto, talvez defendendo a total desatenção à lei ou estilo de vida hedonista. O que estava acontecendo lá em Filipe? Tinha duas irmãs lá do círculo de oração que elas não se davam. Uma chamava Evódia e a outra Sintique. Então Paulo, através do seu obreiro, vai falar: olha, fala para aquelas irmãs ali que elas precisam ter unidade para que a obra cresça. E a segunda coisa, Paulo, ele vai também combater algo que estava acontecendo. Os judeus estavam na igreja, mas juntos com os judeus estavam os gentios. E o que é uma pessoa gentílica? É uma pessoa que não tem origem judaica, assim como eu e você. E o que os judeus queriam quando esse povo gentil chegava até a igreja? Eles queriam que eles fossem circuncidados no 8º dia, as crianças dele. Aos homens mais velhos, os judeus queriam que eles fossem circuncidados. Eles teriam que estar obedecendo a lei de Moisés. E Paulo vai dizer que não. A circuncisão agora não é a marca mais no prepúcio. A circuncisão de alguém que aceita Cristo é feita no coração. Paulo vem combatendo esse costume judaico, que eles queriam que os gentílicos tivessem a mesma prática que os judeus. E nós somos gentios. E nós não temos as mesmas práticas que os judeus. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. Então Deus já nos deu livre acesso. Nós somos adotados como filhos de Deus. Então nós não precisamos mais marcar o prepúcio. Não precisamos ser uma criança e marcar o prepúcio dela no 8º dia sendo macho. Não, nós sabemos que Cristo é o único e suficiente Salvador. E Paulo vem dizer isso a eles. Não é mais marca no prepúcio, mas agora a nossa circuncisão, a nossa aliança com Deus foi feita no coração. Amém? Então, o que é hedonismo? Para a gente entender, eu vou chegar lá na obediência, fique tranquilo. Mas o que é hedonismo? Sabe o que é hedonismo? O que significa hedonismo? Hedonismo significa que nós temos que correr atrás de prazer carnal e só. Hedonismo significa assim, que nós temos que viver uma vida que nós temos que ser felizes de qualquer jeito. O que importa para o hedonismo é ser feliz, é fazer somente aquilo que eu quero, é aquilo que me agrada. Agora eu vou perguntar para você: quando alguém aceita Jesus, você só faz aquilo que você fica satisfeito? Só faz aquilo que te agrada? Será que viver com Cristo é só viver fazendo aquilo que gosta? Não. Então, o que vem combater Filipenses capítulo 2, versículo 28? O próprio Jesus vai nos mostrar que Ele mesmo sendo Deus, o que Ele fez?
humilhou-se a si mesmo, tornando forma de homem, como um de nós. E você pode ter certeza, Jesus não fez só o que agradou a carne enquanto homem. Amém? Você acha que apanhar de chicote era uma coisa agradável? Sim ou não? Uma coroa de espinhas sobre a cabeça era uma coisa agradável? Um prego em cada mão e em cada pé era uma coisa agradável? Mas era a vontade? Era a vontade de Deus. Então, quem resolve andar com Deus não pode viver de maneira hedonista. Nós não devemos correr atrás de conforto, nós devemos correr atrás daquilo que agrada a Deus, mesmo muitas das vezes nos desagradando enquanto homem. Então, quer dizer, uma pessoa que só quer fazer o que quer, vai ter muita dificuldade de seguir a Cristo. O que a palavra de Deus diz? Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar é o quê? É não mais fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me chamou. Então, quer dizer, quando nós entramos na igreja, aceitamos Jesus, nós não iremos mais fazer aquilo que nós queremos, mas nós iremos fazer agora aquilo que agrada a Deus. Amém? Então, quer dizer, o Evangelho ele vai na contramão do hedonismo que o mundo prega. O que o mundo prega? O que interessa é ser feliz. O que interessa é fazer aquilo que lhe agrada. O Evangelho não. O Evangelho vem na contramão do mundo. É necessário matar essa carne, matar a nossa vontade, para nós fazermos a vontade de Deus. Então vai ser muito difícil uma pessoa seguir a Jesus se ela só quer fazer a sua própria vontade. Vai ser muito difícil uma pessoa se tornar obreiro na casa de Deus se ela quer fazer só aquilo que lhe agrada. Então Jesus é o nosso maior exemplo de obediência e de submissão, porque ele era Deus, mas ele se humilhou a si próprio e tomou a forma de homem como nós, e vai dizer a palavra que Deus, o Pai, agradou moê-lo, e moê-lo até a morte de cruz. Amém? Então diga assim: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não importa mais fazer a minha vontade, o que importa é fazer a vontade do Pai que me chamou. Talvez você estava cansado hoje, talvez você estava assim meio se sentindo doente hoje, mas você veio. Você não veio pela carne, você veio porque o Espírito Santo de Deus te fortaleceu para que você viesse aqui. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Gálatas capítulo de número 5. Gálatas vem depois de 2 a Coríntios. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: digo, porém, andai em espírito com letra minúscula ou maiúscula. Então o que significa? Que eu não vou andar no meu espírito. Eu não vou andar conforme a minha vontade, mas eu vou andar conforme a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou andar em obediência a Deus. Então, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Então, o que Paulo está querendo dizer?
que para mim obedecer a Deus, eu não posso mais andar do jeito que eu quero. Eu tenho que andar da maneira que Deus quer, para que eu não venha fazer a vontade da minha carne. É isso. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então Paulo já está explicando: olha, você não deve seguir a sua carne, mas você deve seguir a vontade do Espírito Santo de Deus. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Então quer dizer que se eu andar do jeito que eu quero na casa de Deus, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Mas se eu andar dentro da casa de Deus, conforme a vontade de Deus, em obediência e submissão, Deus vai me levar a lugar aonde eu nem imagino. Lá em Coríntios vai dizer: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam, né, a Deus. E o próprio Jesus Cristo vai dizer assim: aquele que me ama faz aquilo que eu mando. Então, se você ama a Deus, você faz aquilo que Ele manda. Então você vive uma vida de obediência e uma vida de submissão a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. Vamos lá para o Antigo Testamento agora. 1 Samuel, capítulo de número 13. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 8. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, até o versículo de número 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Saul oferece sacrifício e Samuel reprova. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, ou falara, ou combinara com Saul. Não vindo o Samuel a Gilgal, o povo espalhava dele. Então disse o rei Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias atrasados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel, presta atenção, então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, ou seja, agiste como um tolo, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si
um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Diga-se, o combinado não sai caro. Não é isso? Naquela época haviam 3 funções. Eu preguei isso daqui, eu acho que foi no domingo, amém? Primeira função de um homem de Deus, profeta. Segunda função, sacerdote. Terceira função, rei. Saul, ele é rei e profeta, mas ele não é sacerdote. Quem que poderia oferecer sacrifício? Somente o sacerdote. Então foi Deus que instituiu essas 3 ocupações. Então o que acontece? Samuel falou para Saul assim: olha, daqui 7 dias eu vou vir e vamos fazer sacrifício ao Senhor. Só que não se sabe o que aconteceu, a Bíblia não diz. Samuel atrasou. Alguém já atrasou aqui alguma vez para chegar? Hoje eu cheguei atrasado. Hoje o presbítero Amadeu também chegou atrasado. Mas nem por isso a gente deixou de vir. Então Samuel, na caminhada, deve ter acontecido alguma coisa. Samuel parou para comer, Samuel parou para ir ao banheiro, a carruagem quebrou, o animal ficou doente. Então ele chegou um pouquinho atrasado. Mas só que quando ele chegou, o que aconteceu? Saul, ele não obedeceu a palavra de Deus e não obedeceu o profeta de Deus. Então aqui a gente já vai vendo que toda autoridade é instituída por Deus. Quem que ungiu Samuel a profeta? Foi Deus. Deus que escolheu Samuel para ser profeta, sacerdote e juiz. Então Samuel chegou e esperava que Saul fosse um servo obediente a Deus e às autoridades instituídas por Deus, mas ele não obedeceu. E muitas das vezes a desobediência a Deus vai custar caro. E o que aconteceu? Na medida em que Saul desobedeceu a palavra de Deus e desobedeceu Samuel, o que aconteceu? Deus rasgou o reino dele aqui na terra. Então quer dizer, para andar com Deus é muito sério. Nós temos que estar andando em obediência a Deus e não fazer aquilo que a nossa carne deseja. Ele, vendo que o povo estava se espalhando, preferiu agradar o povo ao invés de agradar a Deus. E tem muita gente que se perde nisso, né? Eu vou fazer algo diferente na igreja porque eu quero agradar o povo. Não. Eu vou fazer um movimento diferente na igreja porque eu quero agradar o povo. Não. O que importa é agradar a Deus. Ele não agradou a Deus, preferiu agradar o povo e Deus tirou o seu reinado sobre a terra. E vocês leram junto comigo que Deus já tinha escolhido lá, atrás da malhada, um menino chamado Davi, que ia ser segundo o coração de Deus. Amém? Então diga assim: a desobediência de Saul deu fim ao seu reinado. Diga assim: se eu for desobediente, muito daquilo que Deus gostaria de fazer na minha vida, Ele não vai poder fazer, porque Ele não pode ser infiel à sua própria palavra. Deus não é fiel a homens. Guarda isso. Você vai ouvir música, é fiel a mim. Não, Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai longe. Mas se você andar em desobediência, Deus termina aquilo que era para ser muito grande na sua vida. Amém? Então vamos lá. Diga assim: a desobediência pode custar
cara. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Olha o que está escrito aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 23. Vamos ler juntos, hein? Vou esperar você achar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. E a gente vai ler no tempo 3, todos juntos. 1, 2, 3. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Olha aí, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então quer dizer, quando eu rejeito a palavra de Deus, quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou rejeitando a Deus, e Deus também vai nos rejeitar. Daí você vai falar, nossa, mas Deus não é amor, Ele vai rejeitar, mas Ele também é justiça. Ele também é justiça, porque vai chegar muita gente falando, olha, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, e aí o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Por quê? Porque eles usaram a Deus e não foram usados por Deus. Quem obedece a palavra é usado por Deus, e quem desobedece a palavra usa Deus. Aí você vai perguntar, mas Deus se permite ser usado? Se Ele quisesse. Se Ele quisesse. Se Ele quiser. Ele é soberano. Se Ele quiser curar alguém através de uma pessoa, Ele vai curar. Mas preste atenção naquilo que eu vou dizer. Sinais não significam que Deus está aprovando a sua conduta. Uma boa pregação de alguém que anda em desobediência não quer dizer que o aplauso do povo é o que Deus está aprovando lá de cima. Nem sempre. Nem sempre. Porque muitas das vezes o pregador ele vai pregar espinho, e o espinho ninguém vai aplaudir, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, em agradar o povo e desobedecer a Deus. O que importa é obedecer a Deus, mesmo que isso venha desagradar o povo. Não é verdade? A igreja não agrada a grande maioria da sociedade, porque os valores da igreja, os princípios da igreja, estão na contramão dos princípios e valores de uma sociedade corrupta. Noé não agradava ninguém, mas agradou e achou graça em Deus, e salvou toda a sua casa e toda a sua família. Amém? Outra coisa que a desobediência causa, repita comigo, a desobediência é o berço do rebelde. A desobediência é a cama do rebelde. Sabe por quê? Geralmente eles têm o espírito de abrir salão. Você já ouviu falar espírito de abrir salão? O irmão Dalvo está ali aprovando. Mas você pode ver que todo rebelde não consegue ficar debaixo de uma cobertura espiritual, querido amigo. Ele discorda e ele já vai abrir o salão. E sabe o que vai acontecer no salão que ele vai abrir? Ele vai atrair um tipo de povo junto com ele. Sabe qual é o povo? Desobediente também. Desobediente atrai desobediente. Um filho desobediente vai atrair, sabe o que é sobre a vida dele? Ele vai ser um pai que ninguém vai obedecer, porque ele foi desobediente. Então quer dizer, quando eu sou obediente, eu atraio a unção e eu respeito a obediência. Deus me honra. Mas quando eu sou desobediente, eu vou atrair comigo também desobediência.
Sabe o que aconteceu no céu? Lúcifer levou 1/3 da parte de anjos rebeldes do céu com ele. Foram expulsos todos juntos. E ele levou todo mundo junto com ele. Então quer dizer, rebelde atrai rebelde. Você pode repetir comigo? Rebelde atrai rebelde. Diga assim: o desobediente, ele age contra a vontade de Deus. E o que está escrito lá em Romanos 12? Vamos lá? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos depois de Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Amém? E não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, o mundo, você nunca vai se conformar com aquilo que acontece no mundo. Pornografia, mentira, bebedeira, glutonice, falsidade, fofoca. Você nunca vai se conformar com o mundo. Nunca. Se você achar um crente conformado com o mundo, você tem que falar para ele se batizar e aceitar Jesus de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu obedeço a Deus, eu vou atrair para mim a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Amém? Diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. O original da palavra obedecer é uma palavra grega, ela chama upakoi. Upakoi, essa palavra grega, significa obediência. Vamos repetir tudo juntos? Obediência, submissão, complacência e obediência ao que se ouve, e obediência a uma resposta positiva a um comando ou a um pedido. E a voz de quem comanda pode ser de duas formas: ou é um comandante terreno, uma autoridade, vamos dar um exemplo. Então, um líder de departamento, e você é subordinado daquele líder, é um pastor diante de uma igreja, e você é subordinado a fazer a vontade de Deus através da vida daquele pastor. Agora vamos colocar lá fora um policial que te para, e quer ver se você está andando conforme as leis do trânsito, uma carta que chega para você de um fórum e você tem que se apresentar no fórum. Então, a autoridade ela pode ser terrena ou pode ser divina. Ambos são autoridade. Porém, toda autoridade terrena está debaixo da autoridade divina. Amém? Amém? Então, quer dizer, se nós na igreja, que somos obreiros, por exemplo, aqui, eu, presbítero Amadeu, que já somos obreiros há mais tempo, se nós não ensinarmos as pessoas que estão vindo depois, o que vai acontecer na igreja daqui a alguns anos? Vai acontecer o que aconteceu no livro de Juízes. Josué, quando ia morrer, lá com seus 110 anos, o que ele disse? Olha, fazei hoje, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos nossos pais ou ao nosso Deus, que abriu o mar, que derrubou as muralhas, que Deus deu terra para nós. Aí ele vai dizer: eu já fiz a minha escolha. Ele está se colocando como exemplo. Eu e a minha casa nós serviremos ao
Senhor, mas vai dizer que lá no capítulo 2, a partir do versículo 11, vai dizer que a informação para a geração que veio depois não foi dada. Então o que aconteceu? Essa geração não aprendeu com os mais velhos, e eles desobedeceram a Deus, adorando o Asterote e a Balaíns. Então quer dizer, quando nós que somos líderes omitimos uma correção, nós estamos colaborando para uma igreja amanhã de rebeldes. Eu lembro que no culto de adolescentes, que teve o congresso de adolescentes lá na sede, houve um apelo, e foi bênção de Deus, 40 adolescentes foram para frente. E quando foi para frente, tinha alguns de brinco, de largador, tinha alguns. E o pastor nosso, Daniel, com muita sabedoria, disse: você aceitou Jesus? Quer deixar tudo aqui no altar e obedecer a Deus? Então tira o seu brinco, tira o seu largador, tira o seu piercing e deixa tudo aqui. Deixa a sua vaidade aqui no altar. E não é que eles deixaram. Por quê? Porque lá na frente, esses mesmos que deixaram o piercing, o largador e os brincos, vão ser os pastores de amanhã que vão estar pregando a palavra. Então aprenderam a obedecer lá atrás, para obedecer lá na frente e ensinar a obedecer lá na frente. Alguém está entendendo? Nós hoje honramos o pai, honramos a mãe, honramos as pessoas mais velhas, porque desde criança nós aprendemos a honrar, a obedecer. Então a obediência e a honra é algo que já se começa dentro de casa, e se manifesta na igreja, se manifesta na sociedade, se manifesta onde nós estivermos. Amém? Amém, irmãos? Se alguém quiser dar uma colocação, pode falar, porque aqui é uma aula. Eu estou fazendo como pregação, mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, você está livre para falar. Ou senão nós vamos seguir a aula. Está dando para entender? Fala um amém bem alto, que é para o pessoal lá no YouTube ver que tem gente aqui. Amém? Está dando para entender? Amém. Glória a Deus. Então diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Então vamos lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Agora vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Olha o que diz a palavra: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Sabe o que Paulo e Pedro estão dizendo? Que é possível obedecer à voz de Deus mediante a ação do Espírito Santo. Vamos repetir todos juntos? Só é possível ter uma vida de obediência com Deus somente através da ação do Espírito Santo. Na carne você não consegue.
Você precisa da ação do Espírito Santo de Deus para obedecer a palavra de Deus. Enquanto você obedece a palavra, o Espírito Santo se fortalece dentro de você. Ou melhor, você se fortalece através do Espírito Santo. O Espírito Santo já é forte. Mas quanto mais eu obedeço a palavra, mais ação do Espírito Santo na minha vida. Amém? Amém? É algo que o mundo não pode te oferecer. Diga assim: a obediência é um princípio. E esse princípio nos faz ser bem-sucedidos. Diga assim: quando eu obedeço a Deus, Deus me faz ser bem-sucedido. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai conquistar a eternidade com Deus. Olha aí, quando eu obedeço a palavra, eu estou conquistando a eternidade com Deus, porque lá no céu não vai entrar desobediente. Amém? Até teve, mas foi expulso. Foi Lúcifer e os anjos caídos. Eles foram desobedientes, foram expulsos do paraíso. Você vai lembrar que quando Adão e Eva desobedecem a Deus, Deus ama Adão e Eva? Ama, mas só que foi expulso. Não é para comer. Comeu, tchau. Então o que acontece hoje? Hoje nós temos a graça de Deus. Deus pagou pelos nossos pecados, mas a graça não é de graça. Você pode repetir comigo? A graça não é de graça. Exige o quê? De nós? Obediência à palavra. Então não adianta viver no tempo da graça e não obedecer a palavra. Nós estamos no tempo da graça, mas nós devemos obedecer a palavra para conquistar a eternidade com Deus. Então a obediência é um princípio bíblico e ela serve para todas as áreas da minha vida. Então o que eu quero dizer com isso? Não adianta você obedecer o pastor aqui, mas lá fora não obedecer pai e mãe e as autoridades instituídas por Deus lá fora. Não adianta. Mas aí você vai falar assim: mas se eu obedecer a autoridade que vai contra os valores e princípios de Deus? Não, aí você não é obrigado a obedecer. Tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, você não é obrigado a obedecer. Amém? Se um governo for contra a lei de Deus, você não tem que obedecer aquilo que está sendo falado. Se vem contra a nossa fé, nós não devemos obedecer. Amém? Nós devemos obedecer a Deus. Nós não devemos obedecer aquilo que vem contra a nossa fé, que anula a nossa fé. Amém? Mesmo que soframos o quê? Consequência. O mesmo que escreveu aqui, Paulo, ele foi perseguido por quem? Pelo próprio governo. Governo da onde? De Roma. Ele está preso por pregar a palavra. Simples assim. Ele está preso por pregar a verdade. Ele não obedeceu, porque qual que era a questão dos romanos naquela época? Era fortalecer o judaísmo, porque o judaísmo anulava a Cristo, e fazer o que? Enfraquecer o que? O cristianismo, chamado caminho na época. Então Paulo não, ele veio pregar a Cristo, e aquilo fez com que ele ficasse preso. Então doa a quem doer, irmãos. Doa a quem doer. Nós iremos ficar com a palavra de Deus. Amém? Amém? Estão comigo? Doa a quem doer. O sangue pode correr pela canela, mas nós vamos continuar pregando a palavra em obediência a Deus. Amém? Glória a Deus. Então diga assim: Jesus
é o nosso maior exemplo de obediência. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 5. Hebreus capítulo de número 5, versículo 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra. Mas vamos ler o 7 também, porque vai mostrar a humanidade de Jesus aqui. 7 até o 9, Hebreus 5, do 7 até o 9. Olha o que diz: no qual, nos dias da sua carne, oferecendo-se com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que fosse filho, aprendeu a obediência. Vamos repetir de novo isso? Ainda que era filho, vamos melhorar, filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então quer dizer, a salvação não é para todos. Você pode repetir isso comigo? A salvação em Jesus não é para todos. Não é essa coisa aí, morreu, vai para o céu. Não é assim. Morreu, se obedeceu aqui, vai para o céu. Se não obedeceu, não vai para o céu. Sim ou não? Então não é assim, morreu, está no céu, está com Jesus. Não, não é. Morreu em obediência, morreu com Cristo, vai ressuscitar com Cristo. Mas veja que não foi fácil nem para Jesus obedecer. Não foi, porque nós lemos aqui, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, o que é isso? Forma humana, Deus em forma humana, oferecendo-se, ele se ofereceu, com clamor e lágrimas. Então quer dizer, não foi fácil, mas o Pai padeceu com ele. Ou seja, nós temos às vezes dozinha de corrigirmos os filhos, mas nós temos que corrigi-los, porque corrigindo os filhos, nós estamos cooperando para que amanhã eles sejam salvos em Cristo Jesus, amém? Aquele que castiga, coloca o filho mais próximo da sua própria salvação. Mas não é molestar, não é bater, não é corrigir os filhos. Nós estamos salvando a vida deles. Amém, irmãos? Vamos lá então. Diga assim: a obediência agrada a Deus, mas a desobediência desagrada a Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz a palavra: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o Senhor nosso Deus, ele fica irado aquelas pessoas que só causam contenda dentro da igreja. Ele fica irado com as pessoas que são desobedientes dentro da igreja, porque preferem dar voz à iniquidade, preferem obedecer à iniquidade do que obedecer à própria palavra de Deus.
É uma coisa que eu aprendo, né? Nós temos líderes, todos nós aqui temos. Eu represento aqui o pastor do campo. Eu represento ele. Então, quer dizer, ele é meu líder. E assim como ele é o pastor do campo, ele é liderado pelo nosso bispo. Então, quer dizer, todos nós temos um líder. Todos estamos debaixo de uma liderança. E o que faz com que a igreja se expanda, cresça, é o plantio da obediência. Quem planta a obediência colhe honra, corre exaltação. Quem planta a obediência gera pessoas obedientes. E é por isso que a igreja cresce. É por isso que a igreja se expande. Por quê? Porque qual é o salmo da nossa igreja? É o Salmo 133. Ao bom e qual suave que os irmãos vivam em união, mas em desobediência não tem como ter união. Mas quando nós somos obedientes, nós vivemos em união. Então diga assim: obediência é um plantio. Diga assim: quem não obedece aos seus superiores não será respeitado pelos seus subordinados. Obedecer é melhor do que qualquer tipo de serviço prestado na igreja. Você pode repetir comigo? Uma vida de obediência é melhor do que qualquer tipo de serviço que eu possa fazer na igreja. Você sabia que cantar bem não deixa os olhos de Deus voltados só para você? Pregar bem também não deixa Deus aí maravilhado com você, porque Ele é o pregador dos pregadores. Mas quando você tem uma vida de obediência, mesmo que você não louve, mesmo que você não pregue, Deus está de olho na sua vida. Ele te abençoa, Ele te sustenta e Ele te guarda. Então é melhor ter uma vida de obediência na casa de Deus do que ter uma vida de destaque na casa de Deus. É melhor obedecer. Agora vamos ver aqui alguns tipos de pessoas que obedeceram a Deus, alguns personagens. Nós temos Abraão, nós temos Noé, nós temos Josué, temos Daniel, entre outros. Mas eu quero destacar aqui Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel estava em terra estrangeira. Daniel era um jovem, sim ou não? E quer ver jovem desobedecer quando ele está longe de casa, quando ele está longe do pastor, quando ele está longe dos pais. Aí ele desobedece. Mas José e Daniel são exemplos claros de obediência, de lealdade e de fidelidade a Deus. Diga assim: a obediência é uma porta aberta para que as bênçãos corram atrás de mim. Você vai ver lá em Deuteronômio, no capítulo 28, se atentamente ouvires a Deus e aos mandamentos seus, e o Senhor obedecer, o que Deus vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Você será abençoado na terra, será abençoado no campo, em todas as áreas da sua vida, você será abençoado. Em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, é só bênção de Deus para quem obedece. Mas do 15 em diante é só maldição para quem desobedece. Vamos para o final, diga assim: a promessa de Deus para a igreja é para todo crente que obedece. Você vai ver lá em Apocalipse 3:8, Deus vai falar assim: eu conheço bem as tuas obras. Então, se você tem uma vida de obediência
pode ter certeza, Deus conhece você. Deus te conhece. Se você tem uma vida de obediência a Deus, Ele te conhece e Ele vai suprir as suas necessidades. Enquanto eu obedeço, enquanto eu estou na casa de Deus, enquanto eu estou servindo a Deus com obediência, Deus está cuidando da minha casa. Quem pode receber isso daí? Deus está agora, nesse momento, cuidando da sua casa, cuidando da sua saúde, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua esposa, cuidando do seu trabalho, cuidando de tudo aquilo que você precisa. Deus vai cuidar de tudo de quem é obediente. Diga assim: a obediência me faz bem sucedido. Você pode repetir comigo assim: se formos obedientes, Deus estará comigo aonde eu estiver. Olhe lá em Josué capítulo 1, eu já estou terminando. Josué capítulo 1, versículo de número 7. Josué capítulo 1, versículo de número 7. Aleluias ao Senhor Jesus. Josué capítulo 1, versículo de número 7. Promessa de Deus para Josué, se ele ficasse obediente a Deus. Olha o que Deus vai dizer e serve para mim e para você nessa noite. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Repita comigo: quando eu obedeço a Deus, aonde eu estiver, Deus estará comigo. Aleluia. Quando eu obedeço a Deus, aonde eu estiver, Deus estará comigo. Eu quero terminar, irmãos, essa aula de escola bíblica com João, capítulo de número 14. Você pode abrir lá? João, capítulo de número 14 e versículo de número 15. João 14, versículo de número 15. Palavras de Jesus. No tempo 3 nós vamos ler todos juntos. Amém? João 14, versículo de número 15. 1, 2, 3. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tem alguém aqui que ama Jesus? Então, se você ama Jesus, você vai obedecer. Se você ama Jesus, você vai ter uma vida de obediência. Repita-se comigo: na obra de Deus, quem não obedece, não serve. Guarde isso. Na obra de Deus, quem não obedece, não serve. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vou chamar o presbítero Amadeu para fazer essa oração. Que nós tenhamos a ter uma vida de obediência. Para o Senhor, soberano Deus e Pai Santíssimo, Deus, agradecemos e te louvamos, Senhor, por esta noite, por esta palavra abençoada, Senhor. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, e queremos te pedir, guarda o nosso caminho de volta, Pai amado, Pai
inimigo. Quando colocarmos a planta dos nossos pés na nossa casa, Senhor, entra conosco, nos dê uma noite de sono, uma noite de paz, é um grande desafio amanhã. Te agradecemos e te louvamos.